Vamos ler mais uma vez no livro de Êxodo, capítulo 25. Vamos começar lendo a partir do versículo 23. Êxodo, capítulo 25, versículo 23. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Agora no próximo livro, o livro de Levítico, capítulo 24, vamos começar lendo no versículo 5. Levítico, capítulo 24, versículo 5. Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas de 1 efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Agora no próximo livro, Números, dessa vez no capítulo 4, vamos ler apenas o versículo 7. Números capítulo 4, versículo 7. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres, e as taças e os jarros para libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Mais um trecho no Novo Testamento, no Evangelho escrito por João, e o capítulo 6. João capítulo 6, eu queria ler dos versículos 50, do versículo 50 ao versículo 58. Mas antes de ler, eu queria chamar a sua atenção para um detalhe interessante que tem nesse trecho e que não aparece em todas as traduções em português. Nos primeiros 4 versículos, versículos 50 a 53, 4 vezes você encontra o verbo comer. Do versículo 54 ao 58, de novo 4 vezes o verbo comer, nessa versão que eu estou lendo aqui. Só que nos primeiros 4 versículos é uma palavra grega, que é traduzida comer, e nos próximos 4 versículos é outra palavra diferente. Em português, como se fosse comer e alimentar. 2 sinônimos, querem dizer quase a mesma coisa, mas são palavras diferentes. E mais um detalhe, o tempo verbal usado é diferente nos 2 trechos. Nos primeiros 4 versículos, o tempo verbal usado no grego é o que chamam de aoristo subjuntivo. Agora eu não conheço grego, eu não vou tentar
pronunciar a palavra, muito menos nessa forma verbal, mas dizem os entendidos que quer dizer algo feito de uma vez por todas. É um ato feito, tem efeitos talvez no presente, mas foi feito e não se repete. Enquanto que dos versículos 54 ao 58, a outra palavra sinônima usada, ela aparece sempre em outra forma verbal, que é o presente, e essa forma verbal indica alguma coisa, a forma verbal usada no grego, alguma coisa que está sendo feita, que é um hábito que continua sendo praticado. Então, quando eu ler esses versículos, eu vou tomar a liberdade de, nos primeiros 4 versículos, ler sempre comer, e nos próximos 5 versículos, ler estar se alimentando. Eu vou fazer isso não para tentar melhorar a tradução, seria bobagem isso, mas para tentar deixar mais claro essa distinção que eu acabei de mencionar. Então vamos ler a partir do versículo 50. O Senhor Jesus diz: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Agora começa outra parte, outro assunto. Quem está se alimentando da minha carne e bebendo o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem está se alimentando da minha carne e bebendo o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim está se alimentando, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem estiver se alimentando deste pão, viverá para sempre. É só isso que nós vamos ler. Eu vou voltar daqui a pouco em João 6, para me referir a esse trecho. Mas primeiro, para nos situar nos estudos que estamos fazendo, estamos agora finalmente entrando dentro do santuário. Temos olhado para o tabernáculo, vendo nele figuras das igrejas locais, mas começamos lá do lado de fora. Lembrando que cercando a tenda, o tabernáculo, cercando o santuário, havia uma cortina de 2,5 metros de altura. E essa cortina delimitava uma área grande, mais ou menos o dobro da largura desse salão onde estamos e o dobro do comprimento desse salão. Uma distância de mais ou menos 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. Aqueles que não podiam entrar nem na cerca, lado de fora, vendo só a cerca, nos lembram da separação que Deus quer que seja mantida por uma igreja local. Entrando dentro da cerca, dentro do pátio, havia 2 móveis, ambos de bronze ou de cobre, um altar e uma pia. O altar fala da purificação pelo sangue e a pia fala da purificação pela palavra, indicando para aqueles que podiam entrar no pátio, mas não no tabernáculo, que para entrar lá dentro do tabernáculo era necessário dar muita importância à purificação. Lá era um lugar santo. Agora chegamos no estudo no ponto onde entramos dentro do santuário, dentro da tenda, dentro daquilo que realmente ilustra o que é uma igreja local. E entrando na tenda, à direita haveria uma mesa com 12 pães, chamados na Bíblia por 3 nomes diferentes, chamados por Deus. Um sacerdote uma vez os chamou de pães santíssimos, mas Deus na narrativa da Bíblia os chama de pães da proposição 7 vezes no Velho Testamento. Ele os chama de pães das fileiras
7 vezes no Velho Testamento, nos 2 livros das Crônicas e uma referência em Neemias. Na maioria das Bíblias em português, infelizmente, essas 7 ocorrências são traduzidas também pães da proposição. Talvez os tradutores quiseram mostrar que eram os mesmos pães, mas a palavra no original é diferente, são os pães das fileiras, porque eram 2 fileiras com 6 pães cada um. Na ilustração que está lá atrás, na mesa, existem 2 pilhas com 6 pães redondos. Deus não dá os detalhes sobre os pães, mas eu creio que aquela ilustração não está correta. A palavra fileiras, que nós encontramos em Levítico 24, era usada para falar de fileiras de um exército. Indica algo ordenado, algo ordeiro, como Deus costuma agir. E esses pães, além de serem chamados pães da proposição e pães das fileiras, são chamados também em Números capítulo 4 de pão contínuo, pão perpétuo. Isso tudo ficava à direita, e o pão claramente é uma figura do Senhor Jesus Cristo. À esquerda de quem entrava havia um candeeiro. Na minha versão é traduzida candelabro, mas o dicionário diz que um candelabro é um suporte onde se colocam velas, candelabro ou castiçal. A palavra candeeiro indica um suporte onde há luz proveniente da queima de óleo ou azeite ou algo semelhante, que era como funcionava aquela peça no tabernáculo. Então era um candeeiro, ficava à esquerda. A única luz do tabernáculo vinha daquele candeeiro. Não tinha janela no tabernáculo, não tinha nenhuma outra fonte de luz artificial. A única fonte de luz humana vinha daquele candeeiro. E lembrando que na Bíblia, o azeite que queimava no candeeiro para produzir luz, azeite é figura do Espírito Santo, então é fácil identificarmos aquele candeeiro com a luz que ele propiciava para o tabernáculo, como figura do Espírito Santo, que nessa dispensação nos guia a toda a verdade. Então à direita a mesa, à esquerda o candeeiro, e lá na frente, diante do véu que separava o Santo dos Santos, havia um altar de ouro. E nesse altar era queimado incenso 2 vezes por dia. O incenso, diz Apocalipse capítulo 5, são as orações dos santos. É aquilo que nós apresentamos diante de Deus. Fala da adoração dos salvos que é colocada diante de Deus, o Pai. Então, juntando esses 3 móveis, nós vemos a Trindade e vemos a nossa responsabilidade dentro da igreja local em relação à Trindade. Os sacerdotes entravam no santuário e eles é que se alimentavam daqueles pães. Era só uma vez por semana, mas os pães eram para eles comerem e tinham que ser comidos lá dentro do santuário. Então, simbolicamente, é aqueles pães que davam para eles força e capacidade para servir a Deus. Eram o alimento espiritual para o serviço de Deus. O candeeiro era o que iluminava o tabernáculo e permitia ao sacerdote chegar até o altar de incenso e queimar incenso. E o altar de incenso era realmente o serviço propriamente dito do tabernáculo. Era o alvo de tudo aquilo que era feito. O serviço mais pesado era feito do lado de fora do tabernáculo, dentro daquela cerca grande, mas fora da tenda. Lá 2 vezes por dia, toda manhã e toda tarde, um animal era morto e sacrificado. E isso era trabalhoso, trabalho pesado. Além desses 2 sacrifícios, que a Bíblia chama em Êxodo 29, do holocausto perpétuo, haviam muitos e muitos outros sacrifícios. Então lá fora tinha muito serviço e serviço pesado. Mas aquele serviço não era a razão de ser do tabernáculo.
Deus não fez o tabernáculo para que os sacerdotes oferecessem sacrifícios. É o contrário, os sacerdotes ofereciam sacrifícios para que eles pudessem entrar no tabernáculo e adorar a Deus. A finalidade do tabernáculo, como lemos em outro estudo, lá em Êxodo 29 e Êxodo 25 também, é para que Deus habitasse no meio do seu povo e tivesse comunhão com eles. Ele desejava receber o incenso, que figurativamente o lembrava daquilo que o seu povo podia oferecer para ele. Essa era a razão de ser do tabernáculo. Mas para que aquilo fosse possível, eram necessários os sacrifícios e a pia lá fora, porque os sacerdotes não tinham direito de entrar na presença de Deus se não fosse aquela purificação. Mas então lá dentro da tenda acontecia o serviço propriamente dito do tabernáculo. Então eu estou querendo olhar para esse santuário como ilustrando o serviço de uma igreja local, o serviço de uma igreja e o serviço em uma igreja, o serviço que os santos reunidos como igreja podem prestar a Deus. Nós vamos pensar hoje só na mesa, mas eu queria primeiro mostrar esse conjunto dos três móveis. A mesa com os pães, representando o alimento que nós recebemos de Cristo, que nos dá força, nos dá capacidade para servir. E é necessário sermos edificados por Ele para poder servir a Deus. O candeeiro, ilustrando a direção do Espírito Santo, guiando-nos em toda a verdade, como o Senhor disse em João 14, ensinando-nos como servir a Deus, dando-nos o conhecimento que precisamos para servir a Deus. E o altar de incenso, com o incenso subindo a Deus, como ilustração da adoração que a igreja local deve prestar a Deus o Pai. Edificados pelo pão, que ilustra Cristo, e ensinados pelo candeeiro, que ilustra o Espírito Santo. Uma igreja local pode exaltar a Deus, que é ilustrado no altar de ouro, no altar de incenso. Isso é um resumo da função, da finalidade de uma igreja local. Deus estabelece igrejas locais hoje para que Ele seja glorificado, e nós não podemos perder isso de vista. Amanhã, quando olharmos para o altar de ouro, se Deus permitir, nós vamos ter oportunidade de destacar a sublimidade da adoração, a ocupação mais importante, mais elevada do cristão aqui na terra. Mas vamos pensar um pouquinho hoje nesse sustento que nós precisamos. Precisamos ser alimentados por Cristo para poder entrar na presença de Deus e adorar. Eu queria olhar para aqueles pães e pensar em duas coisas. Primeiro, 3 detalhes sobre aqueles pães que nos falam um pouco da nossa responsabilidade em relação a esse assunto. E em segundo lugar, eu creio que o tempo não vai permitir, mas eu pelo menos gostaria de mencionar os 3 nomes diferentes dados aos pães, que eu já mencionei quais são, e como eles ilustram a grandeza, a perfeição dessa provisão de Deus para nós, ilustrada lá nos pães da proposição. Começando com 3 detalhes acerca do pão, dos pães. Em primeiro lugar, o símbolo que eles representam. Não há dúvida, lendo João capítulo 6, que os pães falam de Cristo. O Senhor Jesus diz nesse capítulo: eu sou o pão da vida. Então, alimento espiritual, em qualquer situação na Bíblia, a primeira aplicação é Cristo. Ele é que nos alimenta, Ele é que nos sustenta. Mas ontem eu tentei mostrar a diferença em relação à purificação, a diferença entre aquela purificação inicial, quando eu criei, e a purificação diária, que precisa continuar sendo repetida. Eu sou salvo uma única vez. Isso nunca pode ser repetido, nunca precisa ser repetido. Salvação não se pede.
mas a comunhão com Deus pode ser afetada pelos erros que eu cometo aqui na vida. Então é necessário não crer de novo, não ser salvo de novo, mas figurativamente lavar os pés. Em relação a esse assunto da alimentação, a mesma coisa é verdade. E são os dois assuntos mencionados lá em João capítulo 6. Do versículo 50 ao versículo 53. Usando uma palavra num tempo verbal que indica algo feito no passado, o Senhor Jesus está claramente referindo-se à nossa salvação. Ele diz: quem não comer a minha carne não tem vida em si mesmo. Então é muito fácil entender que a única maneira de ser salvo é receber o Senhor Jesus como Salvador. O alimentar, comer a sua carne aqui, é claro que é figurativo. Eu sei que uma mente incrédula e deturpada pelo pecado pode interpretar mal isso, pode querer interpretar mal isso. Mas para qualquer pessoa honesta, o sentido é muito claro. E se há alguém aqui hoje que não é salvo, permita-me lhe dizer claramente o que a Bíblia diz. A única maneira de você ser salvo é receber o Senhor Jesus como Salvador. É isso que quer dizer comer a minha carne e beber o meu sangue. Não é participar da ceia, é ter comunhão com Ele, é receber Ele como seu Senhor, fazer Ele a fonte do seu alimento, espiritualmente falando. Algo que acontece uma vez e nunca mais se repete. Agora, do versículo 54 ao versículo 58, o Senhor fez questão de usar uma outra palavra, sinônima, mas Ele mudou a palavra e Ele mudou o tempo verbal, deixando bem claro que Ele está falando agora de outra coisa. O assunto parece exatamente o mesmo, mas a palavra é diferente e os detalhes diferentes mostram que o assunto é diferente. E agora o Senhor está falando de algo além do que Ele já falou. Ele já disse: quem come a minha carne tem vida. Agora Ele diz: quem está se alimentando de mim, permanece em mim, e eu nele. Agora é comunhão com Ele. Para crescer espiritualmente, não para continuar salvo. Eu digo de novo, salvação não se perde, mas para continuar em comunhão com Ele, para continuar desenvolvendo, o cristão ainda precisa se alimentar. E o alimento não mudou, o alimento continua sendo Cristo. Não é crer nele como aquele ato de crer que nos dá a vida eterna, mas é aquela comunhão constante com Ele, confiando nele para todas as necessidades que eu tenho, confiando nele para me fortalecer. Cristo é a fonte da vida, e Cristo é a força da vida daquele que crê. Cristo é quem dá a vida, e Cristo é quem mantém e desenvolve e amadurece a vida que Ele deu. Todo cristão entende isso, mas toda vez o tempo passa, os dias, as semanas, os meses, e aquilo que nós sabemos às vezes vai caindo no esquecimento. Nós precisamos sempre ser lembrados dessa verdade. Eu estou vivo hoje, e eu falo de vida espiritual, eu estou vivo hoje por causa de Cristo. Se eu quero continuar crescendo, é Cristo que vai me dar forças para isso. O alimento espiritual para o cristão é Cristo. E aqueles pães da proposição representam, simbolizam essa fonte de alimento para nós. Outro detalhe sobre os pães, tem muita coisa interessante sobre isso. Como eu falei no primeiro estudo, os detalhes do tabernáculo são muitos. Mas eu estou pensando só em detalhes que são únicos, só do pão. O pão era semanal. Ele era trocado toda semana. Todo sábado, diz Levítico 24, os sacerdotes traziam 12 pães novos e comiam os outros 12 que já estavam lá. Trocavam os pães uma vez por semana. Todos os outros móveis do tabernáculo
que tinham ingredientes, não sei se ingredientes é a palavra certa, mas você entende o que eu quero dizer. Todos esses ingredientes eram trocados diariamente, até 2 vezes por dia. Comece lá fora no altar de holocaustos. De manhã e à tarde, um novo sacrifício. A pia, como nós já pensamos, a pia é misteriosa. A água teria que ser trocada, ou então completada. Nós não sabemos se os sacerdotes punham as mãos dentro da água para lavar, ou se tiravam a água de lá para lavar a mão. Mas a água teria que ser ou trocada ou completada. Mas Deus não fala nada sobre como, ou quando, ou com que frequência isso era feito. A pia tem esse caráter misterioso. O altar 2 vezes por dia. O candeeiro, as luzes eram tratadas ou cuidadas 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. O azeite era completado, se havia alguma sujeira ali, as lâmpadas eram limpas 2 vezes por dia. E na mesma ocasião, incenso era colocado sobre o altar 2 vezes por dia. A única exceção a essa regra são os pães da proposição. 1 vez por semana só, eles eram trocados. Eu tenho dito várias vezes já que não há nenhum detalhe supérfluo na Bíblia. Então, se Deus fez essa distinção, existe uma razão. Ele poderia ter mandado trazer pão novo todo dia. Por que 1 vez só por semana? Tem uma razão. Agora, se você perguntar qual é a razão, eu vou ser bem sincero, eu não sei. Mas há uma lição prática que nós podemos tirar disso. E é isso que eu queria apresentar. A lição fica clara quando nós contrastamos os pães da proposição com outro pão que o povo de Israel consumia, o maná. Lembre que todo dia de manhã, com o orvalho, caía maná, pão do céu, como é chamado em João capítulo 6. Agora, as diferenças entre o maná e os pães da proposição são várias. O maná vinha do céu, os pães da proposição vinham da terra, eram feitos de farinha de trigo, como lemos em Levítico 24. O maná caía todo dia, a não ser no sábado, domingo até sexta, no sábado não. Os pães da proposição eram consumidos só no sábado, nos outros dias não. O maná era consumido nas tendas dos israelitas. Os pães da proposição eram consumidos na tenda de Deus, no tabernáculo. Então o contraste entre os dois é muito evidente. E podemos resumir o contraste assim: o maná era o pão de Deus para fortalecer os israelitas para a caminhada diária deles, atravessando o deserto. Quando chegaram na terra prometida, diz Josué, se não me falha a memória, o capítulo 5, naquele mesmo dia, o maná cessou e nunca mais caiu, era só para o deserto. Mas os pães da proposição eram para sustentar os sacerdotes no serviço do santuário. Os sacerdotes eram pais de família, eles não viviam no santuário. Certamente eles colhiam maná todo dia de manhã. Todo dia durante a semana se alimentavam de maná. No sábado se alimentavam dos pães da proposição. Então Deus está fornecendo o alimento para a caminhada diária do deserto e para o serviço no santuário. Mas são alimentos diferentes. É pão, é parecido. Os dois são figura de Cristo, mas são pães diferentes. O que eu quero aplicar isso para a nossa vida prática? Todos nós, eu digo todos nós, salvos e membros de uma igreja local, todos nós somos sacerdotes. E nós temos 2 serviços. E precisamos de 2 tipos de alimento. Os 2 tipos de alimento são Cristo, mas são 2 coisas, 2 aspectos diferentes dele. Então vamos por parte. Primeiro, todos nós somos sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2 deixa isso bem claro. O sacerdócio cristão hoje
É um privilégio de todo aquele que crê. Quando Deus tirou Israel do Egito, Ele disse para eles: vós me sereis um reino de sacerdotes. Eu creio que o propósito de Deus, o desejo dele para eles, é que a nação inteira fossem sacerdotes. Mas quando houve o pecado em torno do bezerro de ouro, que, como nós já vimos, separa o projeto do tabernáculo da preparação do tabernáculo. Quando houve aquele pecado, Deus então escolheu uma tribo e uma família dentro daquela tribo para serem os sacerdotes. Mas hoje cumpre-se aquele desejo inicial. Todos os salvos dessa dispensação são sacerdotes, homens, mulheres, todos são sacerdotes, todos os salvos. Temos dois serviços. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz: nós somos sacerdotes santos para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E 1 Pedro 2 e 9 diz que nós somos sacerdotes reais, não reais no sentido de verdadeiros, mas no sentido de realeza, de rei. Somos sacerdotes reais para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você vê dois aspectos bem diferentes do serviço do cristão: na presença de Deus, oferecendo sacrifícios espirituais para Deus, sacerdócio santo; lá fora, no meio do mundo, proclamando as virtudes de Deus para os incrédulos, como sacerdotes reais que representam o Rei. Na nossa vida diária, na escola, no serviço, no lar, em tudo o que fazemos, nós precisamos agir como sacerdotes reais. Estamos aqui para servir a Deus. Temos um serviço a ser feito, temos que proclamar as virtudes dele para aqueles que nos cercam. Mas quando nós reunimos com a igreja, não só nessa ocasião, mas é o que nós estamos pensando hoje, quando reunimos com a igreja, nós estamos ali em outro caráter. O sacerdote agora saiu da casa dele, onde ele comia o maná, agora ele está dentro do tabernáculo, dentro do santuário. Agora nós somos sacerdotes santos e nós vamos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Para a vida lá fora, no deserto, o sacerdote se alimentava do maná. Para servir a Deus no santuário, ele se alimentava do pão da proposição. Dois serviços diferentes, que exigem dois tipos de preparo diferente. Eu sei que no final das contas, Cristo é a resposta para tudo. O que eu estou tentando destacar não é dois Cristos diferentes, isso é loucura. Cristo é um só. Não é tentar dividir Cristo em dois, mas é mostrar a responsabilidade nossa de vermos que existem dois serviços diferentes. Falar de Deus lá fora perante os incrédulos é uma coisa, servir a Deus dentro da igreja é outra, bem diferente. É Cristo que vai nos fortalecer para os dois, mas são serviços diferentes e exigem um preparo diferente. Talvez uma irmã diz: mas eu não falo nada na igreja, como que eu vou servir? O próprio fato de você não falar nada é um serviço que você presta a Deus. Você está obedecendo o que Ele estabeleceu. Serviço a Deus não é só audível. Serviço para os homens pode ser audível, mas Deus escuta o nosso coração. E só quem já veio aqui na frente sabe o quanto a atitude dos que estão sentados no banco influencia o andamento da reunião, para bem ou para mal. Não é preciso, não é bom falar mais sobre isso. Na ceia, a participação silenciosa das irmãs muitas vezes determina o caráter daquela reunião. Todos os salvos vêm para a igreja, não o prédio, vêm para a reunião da igreja,
para servir a Deus. Se não vêm, estão falhando na sua missão. São sacerdotes, precisam servir a Deus, precisam vir prontos para servir. Rapidamente, o relógio está correndo. Levítico 24 diz também que os pães eram pães santíssimos e tinham que ser comidos dentro do santuário, porque eram santíssimos. De novo, uma aplicação bem simples. O maná servia para ser comido na tenda do israelita, do sacerdote. Mas esse pão, Deus diz, esse pão não sai daqui. Esse pão você vai apreciar aqui. Ele é santíssimo. O Senhor diz, ele é santíssimo para vocês, para Arão e os seus filhos. E por ser santíssimo para vocês, tem que ser consumido dentro do santuário. Se pensando no fato do pão ser trocado semanalmente, nós somos lembrados que Cristo é o sustento que eu preciso para servi-lo no santuário. Então, pensando na santidade desse pão, nós somos lembrados que Cristo é o sustento santíssimo dentro do santuário. O que eu quero dizer com isso é que tem aspectos da glória e das perfeições de Cristo que você só consegue apreciar no meio da sua igreja, da igreja dele, a igreja de Deus. Tem coisas apresentadas na palavra de Deus que na teoria eu posso entender muito bem, mas eu só consigo ver na prática quando eu estou junto com os meus irmãos. Eu preciso disso. Pense primeiro naquela verdade fundamental de Mateus capítulo 18 e 20. Onde estiverem 2 ou 3, em meu nome, ali estou eu no meio deles. A promessa de Mateus 28 e 20 é incondicional. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas a de Mateus 18 e 20 é condicional. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Não é só que o Senhor está presente ali. O Senhor é onipresente. Ele está presente em qualquer lugar onde um cristão está, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 18 e 20 não fala da presença dEle, fala do governo dEle. Ele está no meio, Ele está no lugar central, Ele está governando. E não é possível explicar isso para alguém que nunca viveu isso. Mas você conviver com uma igreja local, é aí que você vê a diferença entre uma igreja estabelecida por Deus, segundo o modelo da Bíblia, e as denominações. Conviver com essa igreja e ver Cristo controlando o que é feito, dá a você uma ideia do poder e da glória dele, que você não pode aprender sozinho. Chegar numa reunião e ver o senhorio de Cristo, ilustrado pela cabeça coberta das irmãs e a cabeça descoberta dos irmãos, como ensina 1 Coríntios 11. Isso só pode ser apreciado no contexto de uma igreja. Reunir em torno de uma mesa com um pão e um cálice, para anunciar a morte do Senhor. Isso é algo que, de acordo com a palavra de Deus, eu só tenho autoridade para fazer no contexto de uma igreja local. Muitas outras coisas nós só vamos apreciar quando estivermos no santuário, pensando no santuário nesse sentido, como figura de uma igreja local. Muita coisa de Cristo eu só posso aprender quando eu estiver fazendo parte, reunindo e servindo junto com uma igreja local. Talvez muitos dos jovens aqui, membros da igreja local, nunca perceberam a riqueza do privilégio que você tem. Muitos talvez pensam que uma igreja local é como qualquer outra igreja, só que não tem nome. Se for essa a realidade, então tudo isso que eu tenho tentado falar esses dias não serve para nós. O que é precioso entender é que nós fazemos parte não de alguma coisa grande
que está acontecendo no Brasil ou no mundo. Mas nós fazemos parte de um santuário estabelecido por Deus na localidade onde eu estou. A Bíblia só conhece duas formas de os cristãos se reunirem. Uma invisível aos homens, impossível de ser controlada, administrada ou até contada e vista pelos homens. É a igreja que é o corpo de Cristo. Inclui todos os salvos de Atos capítulo 2 até o dia do arrebatamento. A outra forma é a igreja local. Uma igreja numa localidade. A igreja aqui em Gama e a igreja lá em Pirassununga, de onde eu venho, elas juntas não formam nada, formam duas igrejas locais. Se você juntar 10, 20 igrejas locais, não são 20 partes de uma igreja, são 20 igrejas individuais. Cada uma delas é um santuário de Deus, um lugar que não está sujeito à imposição de ordens humanas, não faz parte de uma confederação de igrejas, não tem para si um outro nome a não ser o nome de Cristo. Você vivendo a prática dessa submissão a Cristo na vida diária da igreja, temos um problema. Como vamos resolver? Não vamos consultar a nossa sede, vamos examinar a Bíblia e consultar o nosso Senhor e procurar entender. Esse tipo de atitude em relação à nossa vida cristã é algo precioso. E como eu disse em outro estudo, é o mais perto do céu que você consegue chegar aqui na terra. Para resumir isso, os 3 nomes do pão eu deixo para você pensar depois. Pão da proposição quer dizer um pão apresentado diante de Deus. Então os sacerdotes comiam aquilo que primeiro tinha sido apresentado a Deus. Nós nos alimentamos de Cristo, aquele que Deus tanto ama, e isso é precioso. Os pães das fileiras, 12 pães, um para cada tribo, um representando cada tribo, um alimento parcelado, suficiente para as necessidades individuais, e o pão contínuo, mencionado em Números 4, quando o altar estava sendo carregado. Quando o altar era carregado, o fogo do altar de holocaustos e do altar de incenso tinha que ser apagado, porque eles eram cobertos com panos. A luz do candeeiro tinha que ser apagada, porque ele era coberto com um pano. A água, eu imagino que seria jogada fora, mas de novo, Deus não fala nada sobre isso. Mas os pães, eles eram levados juntos. E naquele contexto, é a única vez na Bíblia que Deus chama aquele pão de o pão contínuo, o pão perpétuo. O que nós recebemos de Cristo dentro do santuário continua conosco quando saímos para o deserto. Pense nisso depois, mas para resumir, o tempo já foi, faltam 2 minutos, mas até encerrar a reunião terá ido, mas eu conto com a sua compreensão. Para resumir os 3 aspectos que nós temos pensado. Os sacerdotes, no sábado, tomavam aquele pão que representa Cristo e se alimentavam dele dentro do santuário. Eles estavam lá para servir, eles não iam lá para comer pão, eles iam para servir a Deus. Mas naquele dia, quando eles entravam lá, com 12 pães nas suas mãos, para colocar diante de Deus, naquele dia, eles saíam de lá satisfeitos, tendo se alimentado dos 12 pães que Deus já tinha perante a sua presença. Quando você olhar para a igreja local, você que é membro da igreja, não como um lugar onde os outros vão servir você. Isso acontece na igreja. Quantas vezes já nos sentimos desanimados, fracos, e fomos na reunião arrastados, e o convívio com os irmãos ali, ouvindo-os cantar os hinos, ouvindo as orações, ouvindo o ensino da palavra de Deus, nós saímos fortalecidos. Os irmãos nos servem na igreja, mas não é para isso que nós vamos lá, não é para isso que a igreja existe. A igreja existe para que nós possamos servir a Deus,
para que nós possamos adorar. Eu tenho que entender isso. Homem, mulher, novo, velho, nem todos vão servir da mesma forma, mas todos devem estar envolvidos na adoração a Deus. E se os cristãos todos têm essa concepção da igreja, é o santuário de Deus, Deus quer ser adorado, eu vou lá em atitude de reverência, tendo passado pelo altar de holocaustos e pela pia, redimido pelo sangue de Cristo, eu vou lá para adorar a Deus, eu vou lá para oferecer alguma coisa a Ele e servir os meus irmãos. Se eu tenho essa atitude em relação à igreja local, eu vou sair de toda reunião alimentado por Cristo. Eu vou chegar lá para adorar a Deus, eu vou sair de lá alimentado e fortalecido. O pão que o Senhor fornece para nós dentro do santuário vai continuar conosco quando continuamos a nossa caminhada no deserto. Que Cristo seja engrandecido nos nossos corações hoje, reconhecendo que Ele é o único alimento que eu preciso, e Ele é o alimento que eu preciso todos os dias, para a minha vida diária e para o meu serviço na igreja. Vamos chegar para as reuniões da igreja, querendo servir a Deus com as mãos cheias, e nós vamos sair com o coração transbordando daquilo que Deus nos deu. Amém.